podcast da Ana com Café, um pote de fé, um pote de café não, é o podcast da Ana com Café, empreender e maternar com muita informação de qualidade. Neste especial do Dia das Mães, estamos aqui reunidas com 6 convidadas especiais para falar sobre a maternidade, aquilo que faz o nosso coração bater mais forte. E eu espero você, nosso ouvinte, nossa audiência, para assistir esses episódios incríveis e com certeza a inspiração que você precisava está aqui para que você possa continuar maternando aí com muita informação. E como eu adoro dizer, todo episódio, o palco é todo seu. E hoje, que palco bonito! Seja muito bem-vinda, meu amor. Como você está? Muito boa tarde, Ana. Eu estou bem, graças a Deus. Muito bem. Obrigada pela honra de poder estar aqui nesse podcast com você. Ai, que delícia! Especial Dia das Mães. Especial. Bem especial mesmo, né? Porque vai estar cheio de emoções esse episódio. Com certeza. Segura as lágrimas. Exatamente. Mas como eu sempre digo, se apresente, conta um pouquinho da sua história. Conte para nós um pouquinho desse empreender, desse maternar. Como que é, né? Como que a gente faz para dar conta? Como a gente faz para dar conta? A gente faz para dar conta fazendo. Eu sou a Nayade Cruz, eu estou terapeuta holística, estou consteladora familiar sistêmica, eu sou formada em administração, tenho pós em MBA Liderança Coach, eu tenho quase 20 anos de carreira com liderança, então trabalhei muito com essa questão de lidar com pessoas. Sempre gostei de olhar o ser humano, mesmo estando por trás dos CNPJs, ver o que é o CPF, entender porque às vezes o colaborador não está entregando, porque ele não está confiando, né? E entendendo que quando você está colaborando para a empresa crescer, você cresce junto. Exatamente. E aí foi assim uma carreira muito boa, que eu sou grata, e aí tem 5 anos que eu comecei a estudar e praticar em mim. Uhum. A gente sempre é uma boa cobaia de nós mesmos. Com certeza. Eu sempre procurei me cuidar, né, emocionalmente. Porém, nos últimos 5 anos, eu sempre apliquei e busquei ajuda e me permiti ser ajudada com essa terapia, que é a constelação familiar. Ela é o estudo do DNA, ela não tem correlação a nenhuma religião, e foi, assim, transformador para mim. E isso me ajudou, primeiramente, a entender que eu sou filha. Então, reconhecer a minha mãe em mim, reconhecer essa mulher comum, que me deu a vida e que ela me deu o bem mais precioso que eu tenho hoje, que sou eu. E assim eu aprendi a maternar. Ai, que delícia. Eu comecei a entender a importância que eu exerço, né, na vida das minhas próprias filhas. Hoje eu tenho 2 filhas, a Massai Fernanda, de 11 anos, e a Alissa Gabriela, de 6 anos. E é um papel, assim, que hoje eu aprendi, Ana, eu falo assim, que é uma das bênçãos da vida. Eu aprendi que ser mãe é uma escolha. Então eu escolhi mesmo no susto, porque a minha primeira lição não foi planejada. Mesmo quando é planejada, eu acho que o susto vem, né? Não tem jeito, né? Mas aí eu entendi ao longo, né, do maternar e buscar essa leveza, eu entendi que eu não preciso buscar a aprovação das minhas filhas. Então hoje eu não dependo do amor delas. Eu entendi que eu preciso amar. É por isso que a gente tem aquela frase tão clichê que ser mãe é padecer no paraíso. Porque quando a gente escolhe amar como mãe, a gente ama, a gente se entrega, a gente se sacrifica. Então, assim, para mim, hoje é uma leveza extraordinária, uma paz no coração, não depender da aprovação das minhas filhas. Porque, principalmente por ser terapeuta, eu entendi que eu posso ser a melhor mãe dentro da minha consciência, que ainda vai faltar algo para as minhas filhas. Porque quando a gente é criança, a gente cria uma concepção de a mãe e o pai perfeito. Sim. Mas eu entendi que eu não tenho obrigação de suprir essa necessidade de ser o que as minhas filhas querem. Eu preciso apenas ser eu. E eu sou uma mulher comum, perfeita e imperfeita. Mas hoje eu tenho a paz de dizer eu sou a melhor mãe que elas poderiam ter. Eu não tenho dúvida disso. Até porque, assim, a gente vê essa maternidade que é relacionada mesmo ao empreender, né? Eu digo sempre, em todo episódio, empreender é uma coisa, maternar é outra. Empreender e maternar é outra coisa totalmente diferente. Porque dentro do empreendedorismo, a gente é responsável por toda a nossa empresa. Mas decidir empreender não tira de nós a nossa responsabilidade do maternar, né? Isso é verdade, não tira. Eu hoje estou com a clínica montada no centro ali da cidade, em frente ao Cupim na Telha, na Ponte de Arruda.
Então, assim, eu sou a minha empresa, né? Sim. Porque eu atendo e lido com vidas, com pessoas. Então, hoje eu entendi que quando eu estou ali, eu estou empresária, Sim. né? Eu estou para aprimoramento do meu negócio, para estudo, para alavancagem, para entrega total. Mas que eu ainda existo além da minha profissão, além do meu trabalho. Então, Sim. igual você falou, acho que a leveza, quando a gente se encontra, é entender que eu sou um pouquinho de tudo. Eu sou a Nayade filha, eu sou a Nayade esposa, eu sou a Nayade mãe, eu sou a Nayade empresária. Então, um pouquinho de tudo são as minhas personas, que a gente chama até dentro da constelação. Então, hoje eu trago essa leveza mais nisso. Porque se não for assim, Ana, a gente se cobra. Você tá no trabalho, você cobra porque você não tá sendo uma boa mãe. Ah, eu deixei tal coisa sem fazer. Ou eu não fiz tal coisa que meu marido precisava. Ou eu não fiz tal coisa que a minha casa precisava. Aí se eu estou em casa, eu cobro. Então eu tô sempre me cobrando. Aí fica pesado, né? A vida. Não, e é um bom exemplo. Vai ter que cortar. Por favor, Massai. Eu pedi, né? Eu avisei que tava gravando. Não, mas não foi a sua, não. Você dá um pau. Já veio junto. Ainda bem que dá pra cortar. Hoje, estamos literalmente empreendendo e maternando, né? E aí passou uma tomada ali e um menino, o coração da mãe até parou aqui. Não é erro de gravação, é só a vida acontecendo, não é mesmo? A vida acontecendo é a nossa parte maternar. E é isso, independe da gente estar empreendendo, a gente não tira atenção, né? A gente não desliga. Por mais que estou focada, estou trabalhando, mas é uma lanterninha que parece que vive acesa, né? Com certeza. Mas e não é porque, eu não quero relacionar isso a uma culpa, mas eu acho que se existe esse sentimento, vamos ressignificar a culpa. Não é culpa, é responsabilidade. Porque a partir da hora que a gente é responsável pela vida daquele filho que a gente escolheu colocar realmente no mundo, a gente realmente acende essa lanterna de que eu posso fazer muitas outras coisas, mas priorizar a vida deles, o bem-estar deles, eu acho que realmente é intrínseco e está em primeiro lugar. Isso, Ana, entra muito com relação, vamos olhar essa sua colocação pela constelação familiar. Nós temos que entender e aceitar o que somos, né? Tem essência que somente a mulher tem. E tem essência que somente o homem tem. Então, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Independente se essa mãe vai exercer aquele papel de mãe ou não. Aquilo está na nossa essência. Está no DNA, está no gene da mulher. Eu gosto de usar o exemplo tipo assim. Você, por exemplo, Ana, você se remete, você lembra-se, por exemplo, quando você tinha seus 10 anos, 15 anos, e o seu pai falava assim, Ana... Você lembra aquele frio que dava? É o que todos os pais exercem sobre nós filhos. Tá na essência masculina. A mãe pode falar, Ana? E tipo assim, como que a criança responde? Oi, mãe. Quando responde? Depois da terceira ou quarta vez. Mas quando é o pai, é uma vez, naquele frio na espinha assim. Dá. Então tá na essência. A mulher, quando ela... mãe, ela fica com esse alerta o tempo todo. Sim. Por exemplo, eu estava ontem num evento de uma igreja com uma amiga, uma macarronada à noite e tal. E a minha filha mais nova de 6 anos falou assim, mãe, que ela tá na fase da auto-independência, não, eu quero ir pegar sozinha meu macarrão. Eu falei, então tá bom, vai lá, olha onde eu estou. E lotado, muita gente. Aí ela saiu assim e foi. Ela demorou acho que uns 10 minutinhos, porque tinha uma fila e eu tava acompanhando. Mas sabe quando seu feeling acende, sua luzinha fala, opa! Eu falei assim pra minha amiga que tava comigo, eu falei, Andréia, a Alice está perdida. Aí eu levantei na mesa, na hora que eu levantei, a minha filha mais velha encontrou ela e eu levantei o braço. Aí ela foi e me viu e veio. Quando ela chegou na mesa, a Andréia falou assim, estava perdida? Ela falou assim, eu tava, aí eu vi minha mãe. A Andréia falou assim, a tal da mãe não tem jeito, né? É um sentido que funciona, né? Funciona. Mas eu quero que você deixe aqui pra gente as suas redes sociais, como que a gente pode estar encontrando o seu trabalho e também, principalmente, o endereço para que a gente possa aprender a ter essa leveza que a terapia nos proporciona, né? Porque, assim, eu acho que com muita terapia, a gente sempre vai ser uma mãe melhor. Com certeza. Vou contar algo assim breve para vocês entenderem. A Nayade, a minha história assim, com relação ao maternar, né? Eu não tive a mãe presente. Eu nasci e fui criada pela minha avó materna. Então eu nunca tive esse contato, essa criação com a minha mãe.
E quando eu comecei a fazer terapia, a buscar essa autoajuda, era entender isso. Porque eu tinha 19 para 20 anos, mais ou menos, e eu não queria ser mãe. Porque na minha cabeça gritava assim, como que eu vou ser mãe se eu não tive mãe? Sim. E aí acabou, como eu te falei, por vontade de Deus, mas foi na troca de um remédio, o acidente aconteceu e eu engravidei aos 24 anos. E aquilo foi assim, abriu um buraco nos pés. E aí eu resolvi entregar, né, confiar em Deus, sempre fui assim, de muita fé. Falei, seja o que Deus quiser. E Deus vai querer alguma coisa muito boa. Eu não sei como que é, não, mas eu vou me arriscar. E aí, a partir de lá, eu vim, né, nessa entrega. Então, a terapia, ela é justamente para a gente compreender. Peraí, eu não tô aqui à toa. Sim. Por que a Nayade existe? Né? Por que a vida veio para mim? Então, a terapia nos ajuda. E, principalmente, a olhar quem sou eu. É o que eu te falei, esse podcast se tornou muito especial. Você sabe das barreiras que eu quase não vi. Exato. Aí eu falei assim, não, eu preciso ir, porque vai de encontro ao que eu hoje estou vivendo e me conectando. Hoje eu fortaleço cada vez mais a minha conexão com a minha mãe, porque eu aprendi que a abundância, a multiplicação, a prosperidade vem do feminino. Sim. Então, eu olho para ela, agradeço a ela e tomo essa força dela em mim, porque é o que eu estou buscando hoje com o meu trabalho, com a minha clínica, é essa expansão, essa abundância, né? Alcançar cada vez mais vidas. Meu arroba é nayadecruz.consteladora. O meu endereço está no centro de Rondonópolis, na Avenida Ponce de Arruda, ali bem em frente ao Cupim na Telha. Perfeito. E eu estou a serviço da vida com a minha própria vida e com muita gratidão pelo que eu faço. Que lindo! Eu sou muito grata, porque você já me ajudou tanto. Sou uma cliente fiel e assídua, mas porque eu acredito na força, acredito na potência que é a ciência que a sua terapia não pode proporcionar pra gente. E desejo todo o sucesso do mundo. A nós, e tenho certeza que você é a melhor mãe do mundo. Nós somos, minha amiga. Não é? Somos. Ó, gratidão. Um super beijo. Obrigada. E pra você, continue conosco e venha assistir esse episódio emocionante do Dia das Mães. Gratidão a todos. Seja muito bem-vindo a mais uma entrevistada desse especial Dia das Mães. E olha, ela tem uma história que antes de entregar este palco para ela, eu quero dizer que assim, ó, o produto que ela vende já fez tanta história lá em casa que tem coisas que na internet a gente não pode publicar, né? Ah, você vai publicar? Tem gente que publica, mas não é meu caso, né? A gente vai publicar debaixo do chuveiro, no banho, aquela coisa toda. Mas em palavras, a gente pode descrever que o esfoliante dela é o mais cheiroso desse mundo! Seja bem-vinda! Obrigada! O palco é todo seu, adoro dizer isso. Ai, porque eu acho que a gente merece mesmo, né? Mas eu quero que você conte um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu empreender e com certeza sou maternar, né? Ó pra lá. Olha pra mim, pra ele, pode ficar tranquila. Não! É super de boa. Tá bom. Eu sou Andressa Frônio, da Natura Divina. Produzo cosméticos artesanais com ativos naturais, né? E o propósito nosso é trazer mais saúde, mais bem-estar, mais momentos, né, de conexão consigo, com os filhos também. Sim. E é como se fosse a Natura é um pedaço de mim. Que delícia. É como se eu quisesse transmitir aquilo que eu amo, né, através dos produtos, porque eu me conectei muito com a natureza há um tempo atrás, né, de ver no nascer do sol, pôr do sol, passarinho. Então eu fico muito visão poética e muito afetivo para mim, tem muito significado. Então eu passei a empreender com os produtos, a produzir, fiz curso, me capacitei, sou pedagoga primeiramente, né, me graduei em pedagogia, fiz pós-graduação e depois fui pro ramo do empreender, porque eu sempre empreendi. Uma parte que eu esqueço da minha história, né, é que eu esqueço de falar, eu empreendo desde os 8 anos, na verdade. Uou! Ganhou de mim, que desde os 12 fazia um trem. A gente tinha as amiguinhas na rua ali, o que a gente fazia? Comprava uma miçanguinha. E fazia as pulseirinhas e ia vendendo na vizinhança. A gente vendia muito. Umas gargantilhas, tiarinha, pulseira. Então, quando eu falo, não, gente, é lá dos 8 anos, sempre gostei. O empreender, eu acho que a gente pode desenvolver, mas quando vem nato, a gente chega um momento da vida que ele explode e a gente não consegue conter e nem controlar, não é mesmo? E é isso. E com relação ao maternar, né, é uma forma que eu encontrei, porque depois que eu formei, meu esposo foi transferido e não consegui trabalhar mais. Então foi a forma de eu estar em casa, acompanhar a criação deles, né, o crescimento deles, e mostrar para eles também uma outra parte
da vida, né? Exatamente. E hoje você empreende, então, na sua casa. É na minha casa. A sua produção dos cosméticos, você tem o seu espaço na sua casa. É em casa. E quais são os produtos que você produz, que mais sai, que tem mais... Bom, o esfoliante eu sou suspeita, né? Mas compartilha todos eles com a gente. Com certeza, é o esfoliante, né? Eu fico muito estudando a questão do nicho, o que está acontecendo, o que está saindo, né? E eu acompanho muito o meu professor. E primeiro os sabonetes, né? Específicos para tratamento de pele, melasma, oleosidade, pele suja com cravinhos, né? E então eu comecei a produzir os sabonetes, aí eu tentei os esfoliantes, que primeiro eu tentei um, não deu muito certo, não gostei, eu não gostei. E aí quando foi o segundo, que foi aquele que você provou, de maracujá, maravilhoso. Deu super certo e sai bastante. E hoje esses produtos, eles são a base toda natural para realmente não atingir a pele e realmente contribuir, na verdade, com a nossa saúde. Sim, até ando explicando mais isso agora nas apresentações, né, que a pele é o maior órgão do nosso corpo, né, e muitas vezes a gente negligencia, tá tudo certo, e tudo que nós estamos consumindo ultimamente, saindo um pouco dos cosméticos, de certa forma tem uma taxa de toxicidade. As verduras, a água, não é 100% limpo, né, então o que eu penso é que a gente deveria, o máximo que conseguir, tirar a sobrecarga do organismo, usando produtos. Isso eu não posso comprar, então eu vou aprender a fazer, né? Inclusive me disponibilizo também. Então, tratar a pele de verdade, porque quando você passa uma manteiga de karité, todo mundo sempre fala manteiga de karité para cabelo, mas e ela na pele? Quais são os benefícios? Manteiga de cupuaçu, o óleo de germe de trigo que vai no esfoliante, né? A base glicelinada, o sabonete também glicerinado, que é o líquido que vai. E ver essa transformação, para mim o que é mágico é isso, é ver a transformação, que você vai colocando os ativos, vai colocando e nasce o produto. Sim, e é muito importante, você falou algo que é muito interessante, porque assim, a gente tá vindo numa geração em que tá cuidando mais da alimentação, faz esporte, então assim, tá cuidando de um todo, né, faz a terapia e tudo mais. E é muito importante a gente se atentar para o que a gente usa na nossa pele, então, né? Então, às vezes, eu cuido da minha alimentação, cuido faço esporte, faço terapia, faço isso, aquilo, mas aí uso um composto de produtos que acaba desequilibrando o nosso organismo, né? Que é o uso de produtos com muito desodorante químico. Mesmo, que a gente sabe, pesquisa, pode equilibrar, sim, hormonalmente. Né? Então, tem pessoas que quanto mais sobrecarrega o organismo, porque tudo tem contido alumínios, parabenos, petrolato, embutido que a gente nem sabe. E isso aí, conforme pode dar crise de ansiedade, insônia, a gente acha, vai tomar remédio. Na verdade, é sobrecarga do corpo, porque às vezes pode estar intoxicado. Olha só. Tudo o corpo absorve, né? E absorveu corrente sanguínea, vai circular ali. A gente acha que é uma fobia, é uma ansiedade, é uma coisa psicológica. Não, é o uso excessivo de produtos de muita química. Muito tempo, né? E o que a gente quer agora? Viver o quê? Viver mais. Qualidade de vida. Ter qualidade de vida. Eu quero ver até uns 100 anos por aí, assim. Se duvidar, me planta pra brotar de novo. Essa é ótima, Andressa. Me planta lá que eu vou dar brotinho. A Andressa já... Não, e tão interessante, falou, me planta de novo. Você teve desse mês de março, né? O plantio das mudas. O plantio das mudas. Você eu fui, claro, tá. Uma declaração de amor, né? Eu fiquei sabendo que foi. Que assim, eu e o Matinho, a gente gosta assim, lindo, maravilhoso, Lógico. Uma paisagem, entendeu? Eu entrar... Tava bem. Mas assim, eu adoro no sentido que eu apoio. Mas eu sou bem apoiadora. Vai lá. Isso aí, galera, força, vai lá, manda bala. Mas compartilha um pouco do projeto, como que foi o projeto. E qualquer coisa a gente planta uma mudinha da Andressa lá também. Por favor, não deixa morrer. Na verdade, surgiu de uma conversa com a Eliane, né? E aí a Caena, a Selmar apoiou também, levando, né, os perfuradores, porque isso é um braço que eu quero levar da Nature, sabe? Não é somente vender, não é um produto em si, se realmente trazer qualidade de vida para as pessoas, trazer um pouco do que eu produzo, porque tudo que a gente coloca ali, a gente dedica tempo, a gente dedica vida, e a gente não faz de qualquer jeito.
Eu mesma sou uma pessoa que gosta de fazer tudo muito certinho, com muito capricho. Então, a gente quis abrir esse braço, que é um plantio de mudas, né? Plantamos, conseguimos 100, mas não chegamos a plantar 100. Tem mais um pouco para que a gente tenha um projeto agora de plantar nos CMEs, as frutíferas. Então é isso, porque estão desmatando muito, estão degradando muito, e meu 1% com seu 1% com 1% de um, quando vira um monte. Exato. Né? Melhor do que não fazer nada, é cada um fazer um pouquinho. Exatamente. E colaborar, né? E pensar, né, primeiro a nossa casa, que é o nosso corpo, a nossa casa, que é a nossa casa, e a nossa casa, que é o mundo, né? Porque não tem pra onde correr, estamos aqui, vamos ter que cuidar, né? E aquele dia já levamos muitas crianças, né? Sim, então, sim. Essa experiência para eles, olhar isso e falar, nossa, isso é legal, eu faço parte desse todo. Exato. Eu tenho essa responsabilidade com o meio ambiente, né? Eu também estou pensando em, de repente, começar a ir lá ou em outros parques e catar lixo mesmo, tirar o lixo da natureza, porque assim a gente conscientiza a geração que está vindo. Nós já estamos indo, né? E eles ainda estão vindo. Então, nós estamos chegando na metade pro fim. Metade pro fim. E eles sempre têm essa consciência de não ensinar, vai acontecer a mesma coisa, jogar papel não sei na onde. Plástico em algum lugar que não pode, exatamente. Então vai além de simples sabonetes cosméticos, eu pretendo mesmo. Eu vou fazer uma pequena intriga aqui, assim, levando pelo lado que a gente empreende, a gente materna no nosso empreendedorismo, né? Qual que é o seu produto predileto? Gente... Eu falei que era da intriga, né? Eu falei que ia ser... Eu produzo o sabonete maracujá. Ah, muito bem. Eu amo o sabonete maracujá. Gente, o cheiro dele é maravilhoso mesmo. Mas é todos, tá? Todos. Pitaia, jabuticaba, não fica com ciúmes. Nem o batimão. Mas temos um predileto. Compartilha conosco um pouco onde está suas redes sociais, como que a gente pode te encontrar, como que a gente pode comprar seus produtos, porque isso é realmente essencial para a vida. Meu Instagram é @fronioandressa, né? Lá no link da bio tem o link do WhatsApp, eu agendo visita, vem até mim ou eu vou até a pessoa, marcamos café, porque eu não tenho local físico ainda, mas a gente procura fazer o nosso melhor do que a gente tem. Que delícia. Muito obrigada. Ai, gente, eu tô nervosa. Não precisa, você arrasou, foi linda, seu projeto de vida é lindo, sua empresa é maravilhosa. E o que eu mais admiro é que, assim, que realmente você tem uma preocupação com o todo, assim. O seu projeto, eu fui porque eu realmente acredito nele, assim, né? Eu falo que é uma declaração de amor, mas é porque eu acho muito bonito você se preocupar não só com a sua empresa, mas aonde a sua empresa está. Parabéns. Agradeço a oportunidade. Que lindo. Você tá levando valores inegociáveis para os seus filhos. Parabéns. Amém. Obrigada. E mais uma convidada muito querida, muito especial nesse dia para celebrar o Dia das Mães. Então venha conosco, porque eu quero entregar o palco, que seja todo seu. Que delícia. Seja muito bem-vinda, minha querida. Compartilhe conosco um pouco dessa história, um pouco do seu empreender, um pouco desse maternar, não é mesmo? Compartilhe conosco. Que bom que você está aqui, fico muito feliz. Eu que agradeço, né, pelo convite, fiquei lisonjeada, não aguardava, né, esse convite e fiquei super feliz. Que bom, que bom. Compartilha conosco, como que você começou a empreender, como que foi? Amiga, a tentativa pelo empreender praticamente é desde que a Júlia está na minha barriga, fazendo uma retrospectiva, né? Porque quando ela nasceu eu tentei vender roupa, né? Aí não deu certo, voltei pro CLT. E com o tempo eu me apaixonei pela costura. Que delícia! Aí eu fiquei tentando alguns nichos, né? Aí quando ela tinha 3 aninhos, eu já comecei a fazer os vestidos para ela. Ai, que delícia! E para mim também, né? Mas assim, o foco era ela. E ela, como uma criança sempre muito calorenta, eu optava por tecidos de algodão para fazer os vestidos, né? Mas aí o tempo passou, né? Eu fui fazendo outras coisas, voltei para a CLT. Aí eu decidi, não, agora eu vou, de 2 anos para cá, né? Eu entendi realmente qual que era o meu propósito, né? Que eu queria fazer. Que delícia! Que era trabalhar com vestidos infantis. E aí, fazendo essa retrospectiva, eu falei, pensando na minha própria, né? Eu vejo como é a maioria das crianças, super calorentas, né? Sim. A gente já vive numa cidade, né? Que é muito quente. Que é muito quente. Então, eu pensei, né?
eu falei, vou fazer vestido infantil, mas com tecidos de fibras naturais, né? Ah, Aí eu quero trouxe ver, até pode alguns. mostrar pra gente. Gente, e é uma boneca, né? Ai, meu Deus, que coisa mais... Esse, por exemplo, ele é em tecido feito em linho, né? Uma fibra natural, né? Que a gente dispensa até comentários, da elegância, caimento, né? Maciez, né? E é Então, muito perfeito, né? Olha, eu posso pegar aqui o bordado? pode. E vem o nome da criança bordado, gente. A faixa. Aí o tecido, tanto linho como o algodão, né? Que traz essa proteção para E a esse criança. laço, meu Deus do céu, mamãe. Então, o tecido, ele, como se diz, como que aconchega a criança também, né? Ela se sente protegida. É verdade. E com o tempo também eu fui pensando, né? Como deixar ela ainda mais protegida e confortável. Sim. Porque o que a gente quer é que a criança fique bem, né? E criança bem é paz para a mamãe. Exatamente. E hoje a gente realmente tem que se preocupar, né? Porque vem um tecido que dá alergia, Exatamente. a criança não usa, a criança fica incomodada. Olha, com aquilo. Ana, a minha não usava. Poderia ficar o vestido lá no guarda-roupa e você porque é um vestido piniquento, né? Aquela coisa ela calorenta. E com o tempo foi desenvolvendo o quê? A costura, né? Embutida, que aí traz mais esse conforto para a criança. Então, além do forro sem algodão também, macio, né? Confortável, antialérgico, né? Respira a pele. Não tem costura, que a incomode. Aqui ela tirou um cochilinho, ó, no colinho da mamãe e ela tá super confortável. E super protegida. Super Gente, protegida. mas dá para usar frente e verso? Praticamente, né? Se não fosse a parte do abotoamento aqui, até que daria mesmo. Olha, eu já dando ideia para a costura da Cleo. Né? Daria sim. E até a parte do elástico aqui, como a gente observa, não tem contato com a pele da criança. Então ela está protegida 100%. Esse é os roperzinhos. Esse é lançamento na Ateliê, né? Saiu agora essa semana no Instagram. Ele é o romper, né? Também facilita aqui a vida da mamãe com a abertura aqui para trocação de fralda. E o que eu pensei também ao trabalhar com esses vestidos é no personalizado, né? Sim. Porque é sonho de mãe, né? Sim. As minhas eu nem preciso pedir, elas adoram vestir tudo parecidas. Pois é. E quer vestir o irmão parecido também. Então, dentro do nosso catálogo, né? A mamãe ela escolhe os detalhes. Personaliza do jeito dela, por exemplo, esse vestido. Às vezes a festa da sua menininha vai ser com tema amarelinho. Faremos ele no amarelinho. Aí você pensa assim, não, mas eu quero essa gola nesse estilo. Trocamos, fazemos, personalizamos assim, né? De acordo com o catálogo. E para eternizar mais esses momentos, né? Eu também estudei, né, o bordado e adaptei também o nome da criança na peça para eternizar ainda mais esse momento e fazer memórias afetivas ainda melhores. Né? E facinho também de tirar, porque, por exemplo, lá em casa, as minhas, a mais velha deixou de herança para mais nova e depois deixou de herança para passa de geração em geração. E aí fica muito delicado, ainda, como dizem, ainda dá para adaptar depois, né? Dá para adaptar. É assim, e são tecidos duráveis, né? Então, o algodão você bate na máquina, fica tranquila, né? Gente, então, eu quero pegar esse aqui naquela, né? Eu quero pegar na mão. Gente, que delícia! Então, esse aqui é lançamento no Olha vinho, só! Né? Ai, meu Deus, será que vai ser menino ou menina? A Ana já tá revelando aqui novidades na sua barriguinha. Olha só. Ai, meu Deus. Será que vai ser também menino? a parte interna do vestido. Olha que capricho, todo gente. Embutido. Não pinica a criança por dentro, né? Não vai ter costura. O forro é de algodão. Não é forro sintético, é forro de algodão. E pra quem tem uma galerinha igual a minha, dá pra ser tudo igualzinho também, né? Dá pra fazer as roupinhas todas parecidas com o mesmo tecido. E olha só, ainda dá pra mamãe usar muito tempo o vestido, por quê? Por exemplo, nesse modelo, eu coloco a barrinha mais larga. Aí ela tem uma sobra de tecido aqui, aí a criança vai crescendo, que muitas vezes, até uns 3, 4 anos, né? Você que tem as crianças. Sim. É mais um comprimento que perde. Sim, então, sim. Faz 1 centímetro de barra aqui, usa o vestido por muito mais tempo.
Que delícia! Gente, olha Então que capricho. como se diz, me apaixonei por esse universo infantil, né? E tem 2 anos o ateliê. Tem 2 anos. E eu fui assim, a gente, como se diz, a gente vai começa e vai melhorando, né? Sim. Quando eu comecei a fazer vestido para a Júlia, é lógico que não era assim, né? Era uma costura mais grosseira, né? Mais exposta, o acabamento, né? Então a gente vai aprendendo, aprimorando e vendo assim o que identifica com a nossa marca mesmo, né? Que é trazer bem-estar para a criança, né? Paz para a mamãe. Sim. E fotos lindas, né? Memórias afetivas por toda a vida. Exatamente, exatamente. Que é uma produção feita para ela. Né? Que perfeito! O verdadeiro empreender e maternar nato mesmo, né? Já pensando, ai, que lindo, você tá de parabéns. Até a tapa-fralda aqui, tava até esquecendo de mostrar, ela também traz esse propósito, ela é dupla. Então, o elástico é todo embutidinho, pode usar, essa pode usar dos 2 lados. Essa pode usar dos 2 lados, né? Eu já tô quase já dando ideia aqui já. Né? Que então, delícia! Tudo confortável para a criança. Que delícia esse empreender, gente. Parabéns. Eu gostaria de saber quais são as suas redes sociais, como que a gente faz para te encontrar e tudo. Então, o Instagram é Pétala de Flor, né? Underline ateliê. Ateliê. Depois você marca aí também. A gente vai colocar aqui embaixo na tela para com que a gente possa também acessar e conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu fiquei muito honrada de acessar as fotos, de olhar lá, realmente é apaixonante. Obrigada. Cada produto, cada vestido, e eu desejo todo o sucesso do mundo, porque realmente você empreende pensando na maternidade. Pensando na maternidade e no conforto dessa mãe, na qualidade de vida desse bebezinho. Isso, é um produto sob medida, né? Você vê as crianças, né? Às vezes o corpinho é um pouquinho maiorzinho, Sim. né? E aí fica largo aqui, aí fica curto aqui, e aí a gente... Não, é sob medida, e mesmo à distância, né, a gente consegue tirar as medidas da criança facilmente, porque elas não têm ainda as partes envolvidas como os adultos, né? É mais retinho. Sim. Então é circunferência do peitinho, da cintura, comprimento total. Não, eu achei ótima a sua aula de costura no WhatsApp, gente. Ela falou, não, você mesmo pode medir, faz assim, faz assim. Super simples, por isso que eu consigo atender todo o Brasil. Que delícia, então, minha querida, olha medida, só. Vai tudo tranquilo, papai. Realmente você é sob medida. Obrigada, amada. Que delícia, parabéns pelo seu empreendimento, pela sua coragem de empreender. Parabéns pra pelo você seu também. Propósito. Estou muito orgulhosa de estar conhecendo um pouquinho mais a sua história. E é nesse Dia das Mães que você possa aí costurar não só tecidos, mas muitas histórias. A gente costura histórias, exatamente isso. Eu sei. Um beijo, obrigada por ter vindo. Você, e para você, um super beijo. E vamos a mais uma entrevistada muito especial nesse dia para celebrar toda a mamãe que tanto nos assiste quanto toda a mamãe que já sentou aqui. Glaucia Oliveira, o palco é todo seu. Ai, que delícia! Tá nervosa? Normal. Tudo bem. Acho que eu tô sempre nervosa. Isso tá parecendo aquelas histórias assim, minha mãe é brava. Você é uma mãe brava? Não, eu sou uma mãe que impõe regras. Ah, tá certo. Desde de criança eu coloquei regrinhas para ele. Mas compartilha um pouco conosco da sua história. Eu já conheço um pouquinho, mas eu quero ouvir de você essa história maravilhosa que você formou com já 2 pequenos no braço, não foi? Já. Eu me casei com 19, mas eu fui ter o meu primeiro filho com 20 anos. 20 anos. Quando ele nasceu, não, na verdade eu tive ele com 22 anos. Então eu levei um tempinho ainda, aproveitei o casamento, e aí a segunda veio com 3 anos depois. E nisso, aquela época já era complicado você conseguir uma babá, conseguir qualquer pessoa para cuidar de filho, né? E eu não conseguia trabalhar e cuidar, meus sobrinhos cuidavam meus filhos para eu ir trabalhar. Aquela loucura, né? Isso, aquela loucura normal, acho que na vida de todo mundo, né? Sim. E é bom a gente normalizar, né? Que é essa loucura para muita gente. É a loucura do dia a dia, da vida normal. E meu esposo foi transferido, então, para Tangará da Serra. E aí, nessa época, meu
mais velho tinha 5 e a caçula tinha 3. E nós fomos para lá. E meu marido ficava muito tempo na fazenda, né? Ele coordenava ali umas propriedades na parte de maquinário. E eu ficava sozinha na cidade com as 2 crianças. E aí eu pensei assim, quer saber, eu vou tirar a habilitação. Quando ele chegou, um dia eu estava habilitada. Que mulher corajosa! Isso aí. Aí depois Arrasou. eu falei assim, quer saber, eu vou fazer faculdade. Aí falaram, tem uns cargos legais dentro do Banco do Brasil que trabalha com agronegócio, cargo de agrônomo do banco. Olha Falei, só. quer saber, então eu vou fazer agronomia. Meu marido já estava na área da agrícola, né? E eu falei, não, então eu vou fazer também. Aí eu fui fazer agronomia, faculdade pública, Lá em Tangará da Serra Integral. Nossa! E aí eu entrava às 7 da manhã e só tinha um intervalo de 1 hora para o almoço e voltava saía às 5 da tarde, né? E meus filhos estudavam à tarde e eu saía cedo para trabalhar, eu deixava eles com uma funcionária e ia para a faculdade. O dia que a funcionária faltava, eu levava meus filhos para a faculdade. Então ali Era equilibrando os pratinhos. na faculdade era os 2 correndo, brincando para lá. Então todo mundo, os professores, coordenadores, já sabia que eram os meus filhos. Então para eles ali era como se fossem os mascotes da faculdade. Gente, que delícia! Eu sou uma defensora nata no sentido assim, é que a maternidade não nos proíbe de sonhar. Não, de forma E alguma. nem de realizar os nossos sonhos. Eu vejo a maior questão que eu vi na maternidade quando eu fui mãe a primeira vez, que foi da Sofia, é que eu dei graças a Deus que eu já estava formada, que eu já tinha um emprego, que eu já estava... Porque eu não queria fazer mais nada. Eu só queria ficar babando naquele bebezinho. É isso. Aí meu menino, quando nasceu, ele nasceu bem branco, do olho bem azul. Ai, Jesus. Eu falei, gente, que esse olho lindo desse menino, com aquelas pernas compridas, brancas, esticadas, assim, aquele coisa mais linda. A minha menina, ela vai ficar brava comigo se ela assistir. Ela nasceu com o cabelo muito feio. Maternidade real mesmo, né? Real. E aí, assim, eu imaginava que ela viesse parecida com ele. E ela veio totalmente diferente. Né? Hoje os 2 se parecem, né? Parece 2 saquinhos de leite. Os 2 são tão brancos que parecem 2 saquinhos de leite. Que delícia. E aí foi assim, minha faculdade foi assim. E aí eu estudei, terminei, me formei, demorei para conseguir me colocar no mercado de trabalho, porque o preconceito com a mulher na área rural é muito grande, Exatamente. né? Que bom você falar disso, que a gente tem esse tabu mesmo, né? Tem, muito tem grande. Esse preconceito. A minha primeira entrevista de emprego, a primeira coisa que eles me perguntaram foi se meu marido ia deixar. Seu marido vai deixar você trabalhar? Como assim, né? Meu marido vai deixar. Então, assim, eu sempre fui muito à frente do meu tempo, muito independente. Eu nunca esperei que as coisas viessem para mim de graça ou que... corri atrás. Sim. Corri atrás, não deixei, eu queria ser diferente. Você se formou em Tangará e quando você mudou para Rondonópolis? Não, aí no meio do caminho, meu esposo foi transferido de volta para cá. E aí eu acabei transferindo a faculdade de uma pública para uma particular. Nossa, aí que foi choque. um choque de realidade, né? Enquanto eu tinha todos os laboratórios de todas as matérias disponíveis para mim, para eu estudar, aqui eu cheguei e não tinha nada, vamos dizer assim. Você já era concursada do banco? Não, eu estava fazendo agronomia e meu foco, eu queria ser agrônomo do banco, eu não sabia nem como é que chamava o cargo. Só queria saber que eu sonhei. Primeiro você botou o pé e Deus botou o chão. Exatamente. Eu já sabia que existia o cargo e eu fui, eu queria, né? Ou fosse trabalhar para o campo, ou fosse trabalhar dentro do banco. E aí, com o tempo, depois que eu finalizei, terminei a faculdade aqui, eu voltei para Tangará. Né, nós voltamos porque ele foi novamente para lá, né? Ele ficava nessa. Eu já morei em Primavera, Sapezal, Tangará. Só Tangará eu já voltei umas 3 vezes, né? Com essas questões dele, né? Eu acompanhei ele. Sim. E tem que ser, né? Eu acho que a mulher tem que fazer isso e o homem fazer por ela quando for a vez dela, né? Exatamente. E nesse caso nós voltamos para lá e aí lá eu estudei sozinha em casa.
Estudei com aquele monte, eu sempre fui de estudar muito. E aquele monte de livro, aquele monte de papel em cima da minha cama, e eu ficava ali até 2, 3 horas da manhã estudando. E aí, quando eu descobri que existia um cursinho na cidade, e aí eu fui fazer o cursinho, já faltava uma semana para a prova. Do concurso. Do concurso. E aí, mesmo assim, eu ainda passei. Né? Que delícia. Aí dentro do cursinho tinha umas meninas que já estavam há mais tempo e tal. Quando saiu o resultado, só 3 pessoas do cursinho passaram e eu fui uma delas. E aí a dona da escola veio dar os parabéns e tal. E sempre tem aquela pessoa que não gosta, acho que a gente... ela entrou ontem, né, e passou, né? Mas não sabia que ficava até 2 horas da manhã estudando, né? Eu já estava me preparando, né? Sim, exatamente. Aí a dona da escola deu os parabéns, tudo, e ela falou assim, não, mas ela não, ela ficou em tal lugar. Passa, né? A gente se supera e isso não atinge. Exatamente. Né? Atinge quem não tem controle. Mas é isso daí. Gente, que orgulho. E aí hoje, junto e seus filhos juntos, né? Meus filhos junto comigo. Meus filhos, aí eu passei no banco, fui chamada para Rosário Oeste, meus filhos foram, meu filho estava já com 13 anos, né, o mais velho. Olha só. É também inteligentíssimo, é engenheiro mecatrônico. Super inteligente. É, demais. Eu falo até que ele é doido para fazer 5 engenharia. Eu fiz uma engenharia, ele fez 5. Tá certo. E a minha filha é médica veterinária. Hoje eles estão com quantos anos? Ele tem 29 e ela 26. Que história mais linda, gente. Fez faculdade, passou num concurso, carregou todo mundo. E quando eu fui para Rosário, meu marido fez o papel que eu fiz a vida inteira de acompanhá-lo e ele veio comigo. Foi também. É, porque ele tinha liberdade de morar em uma cidade que ele Que legal. E aí ele veio comigo. E hoje você tem a sua empresa, né? Tenho. E agora eu quero que você fale um pouquinho da sua empresa e já deixa as redes sociais dela aqui pra gente. Isso. Hoje, assim, como eu tô nesse mundo eu trabalho para banco, né? Quer dizer, é uma empresa mista, de economia mista, porque é metade governo, metade privado. Sim. E a gente não sabe até quando vai ser as mesmas regras. Né? Meu marido tem uma empresa também de equipamento agrícola hoje, né? Ele deixou de ser funcionário e abriu a própria empresa. E a gente sempre pensou assim numa terceira fonte de renda, porque eu não sei até quando eu vou continuar ali, não sei como que vai ser a aposentadoria. Hoje tem que trabalhar bastante para se aposentar. Exato. Nós resolvemos abrir a Linhares, né? Que é uma empresa da família dele, né? Lá do Piauí. Que legal. E nós fomos levar minha sogra para visitar a família, porque ela já está idosa, e conhecemos a Linhares. Olha só que interessante. Essa parte da história eu não sabia. Não sabia? Não sabia. É, minha sogra está com 86 anos e ela é uma das mais novas. E aí eu falei, vamos visitar esses parentes enquanto eles estão lá, né? E chegando lá, esse primo chamou, vem aqui almoçar comigo na fábrica, e nós fomos. Eu já estava procurando uma franquia para comprar aqui em Rondonópolis. Olha só. Já queria abrir algum negócio, né? Tirando as casas que a gente constrói, que nem toquei nesse assunto. É uma mulher visionária. Meu Deus do céu, mulher de negócios, adoro isso. Nem falei das casas, né? Que nesse momento não estamos construindo nenhuma, né? Mas a gente constrói também quando dá para vender. E gostando tanto da loja, as essências são assim, como ela é feita para o Nordeste, então ela é muito concentrada, ela é muito forte mesmo. E o nosso calor, ele é maior do que o calor de lá, né? Em comparação, assim, média nacional, aqui é mais quente. Mato Grosso é para os fortes. Então... Mato Grosso é para os fortes, com certeza. Isso, e aí nós resolvemos trazer a Linhares, que a Linhares Cuidados para o Lar. A gente tem toda a linha para atender empresas, hotéis, lavanderias, porque nós temos os concentrados. Nosso valor, o nosso custo, vou dizer assim, ele é 50% em relação ao mercado, então assim, traz muita economia para dona de casa. Perfeito. É uma empresa, assim, para empreender também outras pessoas, né? Porque eu não tenho só o pronto para uso para dona de casa ou para qualquer empresa, eu tenho também o concentrado, que, um exemplo, o nosso sabão líquido, que ele faz 50 litros de sabão.
Eu tenho amaciante que faz 100 litros de amaciante, então Meu Deus, é bastante. é muita coisa. E você pensar na economia, né? Um exemplo, R$130, um galão que faz 50 litros de sabão líquido. Nossa. Quando você paga no mercado 56, R$60 em 3 litros. A economia é muito grande. Muito grande Muito mesmo. grande, é. E onde fica a Linhares hoje aqui? E quais são as redes sociais da Linhares? A Linhares, ela fica na William de Moraes, ali depois que você sai da Avenida Brasil e atravessa a ponte, né? Antes daquele Yzinho que vai para Vila Operária ou Açaí, uma quadrinha antes ali. E nossas redes sociais, nós estamos no... Acredito que está no Face. Também. Acredito, eu acredito sim. Né, com a nossa Ana. Fez workshop lindamente, maravilhoso, né? Arrasaram. Existe a Linhares antes e depois da Ana Kuhn. É verdade, que honra, obrigada. E Linhares Rondonópolis é o nosso Instagram. Muito bem. Só entrar lá e nosso WhatsApp é o 999997710. É só entrar lá que tem todo o nosso catálogo com os produtos. Gente, é uma honra. Honra é minha, amiga. É uma honra. Sabia, porque você é muito visionária. Você ensina numa tranquilidade que a gente precisa conhecer, fazer outras coisas. Não depender de só uma renda. Isso. E eu acho que o Maternar tá nisso, né? É isso. Fazer inúmeras coisas com leveza. Em momento nenhum você botou peso nessa história. Que delícia. A minha preocupação sempre foi com que estudo eu vou dar para os meus filhos. Porque se eu der estudo para eles, eles não precisam de outra coisa. Porque o estudo ninguém tira. Exatamente. Eu tenho isso comigo. Sabedoria ninguém te rouba. Sabedoria ninguém te rouba. Então você pode acontecer o que for. Né? O estudo você tem para você ir mais além. Que delícia, parabéns, muito obrigada, que honra, viu? Seja bem-vinda sempre que você... E vamos para a nossa penúltima convidada desse episódio tão especial, que é do Dia das Mães. São histórias inspiradoras. Ai, já passou cada convidada aqui que meu coração chega a bater mais forte. E como eu adoro dizer, o palco é todo seu. Ai, que delícia, Camila, tá aqui com você. Eu não vou fingir costume. Então tá bom. E nem eu, porque eu não estou acostumada mesmo. Seja bem-vinda, o palco é todo seu. Se apresente, conta um pouco da sua história, do seu empreender, do seu... Mas, enfim, eu tô até eufórica. Abriu o coração, né? Exatamente. Bom, o meu empreender em maternar é completamente recente, né? Ai. Porque o empreender não. Eu sou arquiteta, trabalho desde 2016 com arquitetura, sempre fui autônoma. Mas a minha história vem de muito antes, começa lá com a minha mãe. Ah, que delícia. E eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses agora. Um bebê, igual eu. E aí, estou nessa caminhada de empreender e maternar, né? De se adaptar. De me adaptar. Porque o primeiro a gente... sei, mas assim... É tudo uma descoberta, né? É, tudo uma descoberta. A gente tem vontade de largar tudo, a gente tem vontade de só empreender, a gente tem vontade de fugir, de correr. Tem hora que você fala, não vou... Eu dei uma pausa, na verdade, né? Na arquitetura, porque eu quis me dedicar exclusivamente para minha filha. Eu acho que é um período que realmente passa muito rápido. Então, foi uma escolha minha, do meu marido, da nossa família, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas chega um ponto que a gente também precisa resgatar tudo que a gente tinha lá atrás. E o empreendedor, ele tem dentro de si aquela sede, né? Tem. É um comichão, não sei o que acontece. Eu não sei explicar exatamente, mas lá no fundo isso existe. E graças a Deus, hoje em dia, a gente consegue conciliar as duas coisas, ou pelo menos aprender ou se apoiar em outras mães, em outras empreendedoras. Eu acho que a coisa começa a fluir desde que você tem apoio, né? Sim. E foi assim que eu te conheci, foi assim que eu falei, Ana, eu preciso de um abraço, porque é exatamente o que eu tô passando. Exato. Hoje, na minha profissão, eu dei essa pausa, porém eu nunca parei de estudar, né? Sim. Hora ou outra não. Toda hora? Toda hora eu tô em constante estudos, né? E aí, hoje em dia, eu foquei... A maternidade me fez amadurecer na minha profissão. Que lindo! Porque
Eu acho que quando você sai da faculdade, você sai muito confuso, tem muito nicho, muito... E a gente pega tudo também, né? A gente pega tudo porque a gente não sabe pra onde ir, né? E também a gente não vai ser hipócrita de dizer assim, não vou pegar não, e sendo que a gente tá precisando do dinheiro, e a gente tá precisando do trabalho, da experiência, e aí a gente começa. E é muito bom porque a experiência, ela vai te agregando, né? Com certeza. E é engraçado porque todas as minhas experiências, elas caminham pro que eu estudei agora, enquanto eu dei essa pausa, e hoje eu percebo que eu estou voltando pro mercado de trabalho com uma visão muito mais esclarecida. Que delícia. Do que eu sempre quis, e que sempre esteve lá dentro, que começou com a minha mãe. Que aí eu escolhi ser arquiteta, eu devia ter uns 8 anos, 10 anos mais ou menos. A minha mãe fez a faculdade, eu acompanhava ela, sempre nas aulas, eu gostava de ir para aula com ela, achava aquilo divertido. E aí, no final da faculdade, ela pegou um projeto de um cliente do meu pai, que era uma casa de fazenda. E aí, esse projeto eu acompanhei de perto, porque a minha mãe não tinha escritório ainda, então eles iam na minha casa e eles discutiam. Era uma pessoa um pouco mais próxima pelo meu pai. E aí a gente eu vi todo o desenrolar do processo de projeto, que o projeto ele acontece por etapas, por fases, muita conversa entre o cliente e o profissional, né? E nessa jornada da minha mãe, que eu já tinha acompanhado na faculdade dela, e no primeiro projeto da vida dela, a gente foi visitar a obra. E a obra na fazenda, um cenário espetacular. Sim. A minha mãe começou a olhar e ela viu que tinha uma porta que eles tinham mudado uma posição, enfim. E aí eu comecei a reconhecer aquilo onde eu estava andando no desenho da minha mãe. E aí ela até parou, ela falou, cara, você viu que legal que a gente tá andando dentro do desenho? Cara, aquilo na minha cabeça foi assim, nossa. Aí eu comecei a olhar assim até pra cima, sabe? Falei, meu Deus. Como se fosse uma aquarela, né? Tipo... Aquilo realmente foi mágico pra criança que tava vendo aquilo, sabe? Porque eu falei, como que isso estava dentro da cabeça da minha mãe? E agora eu tô caminhando aqui dentro, eu tô andando, eles de fato vão ter uma vida aqui dentro, vão ter uma história aqui dentro. E isso é uma coisa que sempre ficou guardada dentro de mim, sabe? Ai, que delícia! E eu acho que esse foi o start, porque quando eu tive que escolher, eu não sabia escolher outra coisa a não ser arquitetura. Sim. Então, e aí, depois de formada, a gente vai navegando, e eu sempre voltei para esse lado mais rústico da coisa, mais agro. Eu trabalhei em empresas de nome do agro, tenho reformas em casa de fazenda, o próprio espaço que a gente está aqui, ele não é do agro, mas ele é de paisagismo, então é tudo linkado, sabe? E aí, nesse período da maternidade, eu estudei muito sobre estilo farmhouse, estilo rústico, e muito estudo de conhecimento pessoal mesmo. Então, faz pouco tempo que eu linkei, eu falei, cara, mas o que eu sempre gostei e que eu sempre trabalhei, as oportunidades que apareceram, é porque isso sempre fez parte de mim. Tá na sua essência. Tá na minha essência. E aí é o que eu venho refletindo e pensando, gente, eu quero a casa de campo na casa das pessoas, no trabalho das pessoas, eu quero essa natureza. Essa paz, essa natureza, não só a natureza, mas essa atmosfera completa, sabe? Não necessariamente num projeto, numa casa da fazenda, mas que você na cidade possa ter esse gostinho, que eu posso trabalhar com elementos que tragam isso para quem vai morar, sabe? Sim. E aí é por isso que eu te falo que eu amadureci, porque isso hoje é muito claro na minha cabeça, mas nem sempre foi assim, né? A gente vai aprendendo no processo. A gente vai aprendendo no processo. E é tão interessante que a maternidade, ela também traz um ócio criativo, né? Porque assim,
vamos ver se vai bater, né? Não é que é um ócio criativo, não é que você fica sem fazer nada. Não. Mas é que você tá ali ocupada com a maternidade e você vê as funcionalidades, as necessidades que você precisa. E aí você começa, nossa, isso no meu trabalho. E aí você começa... A maternidade me deixou uma pessoa muito mais prática do que eu era. Então eu percebo que muitas funcionalidades, igual você falou, isso precisa ser rápido, isso precisa ser atendido agora, isso precisa Dá certo. ser funcional dentro de casa, isso precisa atender a criança, precisa atender o idoso, isso precisa... Então, assim, o olhar da mãe para a criança, eu acho que é um olhar que o arquiteto tem que ter com o cliente dele. Sim. Porque é um relacionamento muito estreito, sabe? E de fato, eu falo com certeza que foi a maternidade que trouxe essa... deixar mais aguçado isso em mim, sabe? Lapidado. Chegar nesse diamante mesmo. Porque Exato. É nato da tua profissão, porque às vezes assim, é tudo muito lindo, tudo muito impecável, mas aí a hora que você vai viver, você fala, nossa... Não é muito prático. E esse piso, meu Deus, tá parecendo até um fio de cabelo. E aí, Mas, quando assim, a gente realmente entra nesse mundo da maternidade, você fala, nossa, jamais eu faria isso aqui de novo. Exatamente. É você ter a vivência na prática, sabe? Sim. E eu acho que você consegue pensar, você tem uma outra lógica dentro da sua cabeça. Parece que vira uma chavinha, não vira? Vira uma chavinha. E é incrível que realmente quando você não tem filhos, isso não acontece. Não. Quem não tem não vai entender, Não. mas é porque... porque é de Deus, sabe? É bem divino mesmo, né? Bem divino. Eu sempre falo para as clientes que não são mamães, como que vai ser a maternidade? Eu falei, não dá para prever. Você não vai saber que tipo de mãe que você vai se tornar até você ser mãe. Uhum. Porque você pode se tornar a mãe que é leoa, que ninguém vai chegar perto da sua criança. Você vai se tornar aquela mãe, toma esse neném, vai passear com ele. E pronto. E tá tudo bem. Você vai se tornar aquela mãe que não quer trabalhar, que quer trabalhar. E é incrível, porque todas as mães, elas têm as suas dificuldades. Uhum. Elas têm as suas glórias. Uhum. E cada filho é único também. É único, cada gestação. Então tem muito a ser compartilhado. Eu acho que nessa questão da praticidade. Mas o sentimento, a mãe e o filho são os únicos que vão entender o que acontece de fato ali. Exatamente. Isso nossa. É divino, né? É divino. Eu quero que você compartilhe as suas redes sociais, onde que a gente pode encontrar a Camila Arquiteta, essa profissional que agora está muito mais prática, funcional muito e mais. farmhouse. O meu Instagram é @camila_miller. Lá vai ter um pouquinho do que eu trago como arquiteta. Como eu disse, eu tô reformulando e aprendendo muita coisa dentro de mim. Então, o meu conteúdo também vai se diferenciar. Sim. Porque agora, 2025, eu falei, não, vou voltar a trabalhar. Então, eu tô resgatando a Camila Arquiteta muito melhor. Que delícia, que delícia. Mas olha, eu fico muito honrada. Não se preocupe, acalenta seu coração, acalma seu coração. Certeza. Porque a gente dá conta. Dá conta. É lógico que a gente não vai ser aquela mãe focada só no trabalho. A gente vai focar no trabalho e na maternidade. E na criança. E quando somos mulheres, a gente consegue, né? A gente consegue, mas o mais incrível é que você já descobriu, a gente se torna muito mais prática, muito mais funcional. Sim. E uma produtividade muito mais dinâmica. E é muito mais certeiro aquilo que a gente faz, né? Se você tiver meia hora, você vai aproveitar. Meia hora. E seja cuidando de você, seja trabalhando, seja fazendo uma coisa que você gosta, essa maternidade vai ser muito mais feliz, muito mais leve. Com certeza. Pra mim, pra ela, pra todo mundo, pra família, né? Exatamente. Então não se preocupe. Se você tá
parece que tá tudo bagunçado, mas tá tudo se ajeitando. Tá tudo caminhando, né? Tá tudo em caminhando. movimento. Seja bem-vinda, adorei conhecer você, adorei Obrigada, entrevistar você, foi uma honra. E a casa é sempre sua. Ai, muito Volte sempre obrigada. quando você quiser. Eu fico muito feliz de participar e de compartilhar tudo isso. Ai, me dá um abraço, vai ser sentadinha. Obrigada, Ana. Que delícia, parabéns! E pra você em casa, um feliz Dia das Mães e venha se inspirar com a gente e com a Camila. E a nossa última entrevista, a nossa anfitriã nesse lugar lindo, maravilhoso, que foi a gravação do nosso podcast especial Dia das Mães. Na MT Flores e a Rosemarie vai... Ai, gente, eu adoro dizer isso. O palco é todo seu, que delícia. Gente, que lugar incrível. Compartilha conosco um pouco dessa história, desse empreender, desse maternar. Olha, o maternar, assim, eu me descobri mãe aos 20 anos, fui mãe jovem. Bem jovem. Tenho um filho lindo aí de 32 anos, ó, eu entregando a idade. Gente, você é super jovem. Então, e acho que Deus prepara as pessoas para serem mães, né? Porque eu me descobri mãe num momento assim de muita mudança na minha vida, indo estudar fora e de repente uma gravidez, né? Mas Deus prepara tudo. Sim. Foi tudo muito sensacional, sabe? Ser mãe, uma pessoa muito maravilhosa. E ao longo dos anos mais pra frente, tive uma outra menina, né? Também uma pessoa encantadora, uma jovem de 24 anos. Ai, que gostoso. Então, meus bebês já são grandes. Já tá grande, já tá curtindo os netos, Já então. tô curtindo os netos. A netinha tá aí já pra Como é essa alegrar. sensação de ser avó? Maravilhoso. Maravilhoso, porque a gente, enquanto mãe, a gente tem muita preocupação, né? Todos os dias, toda hora. Aquele zelo, aquele cuidado, aquela preocupação. É muito, assim, exige muito também da gente, né? Prazeroso, mas exige. Agora, vó não, vó é tudo maravilhoso. É só no prazer mesmo. Veio pra, olha, você curte o tempo todo. E assim, o bom é que a hora que chora, você entrega pra mãe. A gente traga verdades. É verdade. Nossa, eu sempre escutei assim, quando você for avó, você vai ver que espetáculo que é. Porque você só se dedica, você só dá amor ali, sabe? Ai, então a gente delícia. curte muito. Sim. Ela é uma neta fantástica, é uma criança muito maravilhosa. E a gente se viu assim, desde o primeiro momento, assim... Ai. Num amor incondicional, é uma coisa que se ser mãe já é bom, ser avó é muito. A minha mãe fala isso pra mim, eu falo, ai mãe. Não, é demais, é demais, você não tem ideia, só sendo mesmo pra entender esse sentimento, sabe, é muito bom. E pensando no maternar, né, é que a gente também acolhe tudo aquilo que nos faz bem. E eu sou a pessoa que sempre buscou algo que me trouxesse muita realização, muito prazer. E isso são as plantas. Ai, né? Que delícia. Então eu sou mãe de plantas também. É uma maternidade mesmo. É uma maternidade, assim como ser mãe de pet, né? Porque é outro ser, né? Sim. Um ser vivo, precisa de cuidados, é irrigação, é o adubinho, é o defensivo, que, né, ali... Não pode deixar sozinha. Não pode abandonar e voltar daqui 3 dias. Não, e achar que tá tudo bem, faltou água. Quem que vive sem água? Verdade. Né? E foi ao longo dessa caminhada como mãe, em que eu, toda vez que viajava em férias com os filhos, trazia o carro cheio de plantas. Trazia uma caixinha ou 2, trazia no colo, sabe? Então isso vem também da minha mãe, sabe? A minha mãe sempre que viajava trazia alguma coisinha. Trazia uma plantinha roubada também? Sim, sem dúvida. Era chegar na casa de uma tia, a minha morreu, me dá uma dessa, eu quero, sabe? Então assim, esse colecionar que a gente fazia, né, e faz, né, trocar mudas, trocar... Ai, que delícia! Isso sempre teve na família, e aí a gente veio buscando realizar um sonho, né, com o passar dos anos, da maternidade, que sempre me exigiu
E eu também sempre tive uma vida muito corrida profissionalmente, né? E a vontade de empreender junto àquilo que eu mais gostava e gosto, que são as plantas, né? Então, os meus filhos sempre foram criados no meio de uma casa cheia de verdes, cheia de plantas, que né? delícia. Desde pequeno, não tinha aquela coisa da criança ir lá e estragar a planta, tirar a flor porque não podia pegar, né? Nada disso. As minhas crianças sempre foram acostumadas desde bebês A cuidar. E cuidava, respeitava a planta, sabia que não podia estragar, não devia mexer, né? E isso sempre foi passado, assim, de um para o outro. E né? quando que nasceu o MT Flores? Então, nessas viagens de férias, um belo dia, nós somos naturais lá de São Paulo, né? E eu um dia andando pelo Ceasa, que é um paraíso de plantas também, né? Hortifruti e tal. E eu me deparei com rosas do deserto, né? Eu já era colecionadora de plantas, orquídeas, cactos, suculentas, tudo isso sempre foi muito presente nas nossas vidas em casa, né? E aí a rosa do deserto me encantou. Me dá essa planta, eu quero. E eu, né, falava assim, calma, gente, é minha, né? Eu já criei amor nela. Eu vou fazer uma mudinha pra você. Eu nunca disse não pra nenhuma amiga minha. Eu sempre falava assim, e sempre falo, eu faço uma muda pra você. Porque a gente tem que ter respeito pela planta e não ir lá arrancar um pedaço da planta e entregar, que você vai danificar a sua planta e a outra também não vai sobreviver. Que legal. E numa dessas férias, como eu falei, a gente trouxe alguns exemplares. Vendi, assim, em 15 dias, todas as plantas que eu trouxe, e olha que foram bastante. O carro veio lotado. Os meninos falavam assim, mãe, não vai caber nem as malas. Daí, naquele ano, eu percebi, assim, que eu precisava profissionalizar o negócio, né? Não podia ser só compra, vende informalmente. E aí eu constituí a empresa, a MT Flores. Já fiz feira para vender planta. Que legal. Já vendi na frente da loja onde meu marido trabalha. Já vendi em praça. Já vendi com o carro aberto, bagageiro aberto, sabe? Então, assim, a gente vendia. E o mais legal não é só vender, é o contato com o público. Sabe, até hoje eu encontro pessoas que iam na feira, às vezes só para trocar uma informação. Como é que eu cuido melhor da minha rosa? Como é que eu faço quando ela está assim? Hoje já tem muitos vídeos, muita informação na mídia, sabe? A coisa já, né? Mas há 8 anos atrás, 10 anos atrás, não tinha. Antes da pandemia já não tinha tanta informação. É verdade. Então eu estudei muito, eu pesquisei muito, eu mantive contato com todos os maiores produtores do país. Eu tenho contatos até hoje, sabe? Que legal. São ótimas pessoas. E isso vai trocando informação, conhecimento, né? Então a gente foi montando a partir daí o MT Flores. Veio lá há 2 anos atrás aí vontade de expandir, né? E criamos mais um leque que foi o paisagismo. Então hoje a gente não tem só rosas do deserto e orquídeas, a gente tem de tudo. Entendi. Né? O que precisar de planta. Expandiu a tal ponto que vocês fazem toda... A gente faz paisagismo, né? Com projetinho. A gente faz desde do zero, vamos dizer assim, né? Como também as revitalizações de jardim, né? Às vezes a pessoa já tem um jardim há muito tempo, já está um pouco enjoado daquela mesma paisagem. A gente vai lá e dá um up no jardim também. E essa parte aí. Ai, que dom, porque, gente, mexer com planta é um dom, né? Se eu contar pra você que as minhas plantinhas, coitadinhas, elas sofrem na minha mão. Mas eu imagino que a coisa é tudo muito corrido também, né? Então... A minha mãe já falou assim, não, minha filha, eu vou adaptar umas suculentas pra você, porque eu acho que... Mas até as suculentas dão trabalho. E não essas vão bem lá em casa. Mas elas também requerem um cuidadinho, né? Assim, é igual eu falei, é um ser vivo também, mas existem muitas plantas que têm uma condição mais, assim,
elas são mais duradouras, Sim. mais resistentes, né? Então, assim, esse olhar também para que tipo de planta vai em cada lugar, a gente está trazendo isso. E para cada dona também, Para né? cada dona. E isso é o mais importante, porque você tem que atender o teu cliente com o que ele gosta, né? Não, eu acho que gostar, eu gosto de tudo, mas eles têm que ser fortes para sobreviver. Na minha mão. Às vezes eu perco a mão, eu dou muita água, às vezes eu esqueço, não dou água nenhuma, e aí os bichinhos ficam sofrendo na minha mão. Tem isso também, as pessoas... E elas precisam de carinho, né? É conversar. Porque é um equilíbrio, né? Sim. Como a maternidade é um equilíbrio. Exatamente. E o que eu acho bastante interessante é que a planta, eu falo para alguns maridos de clientes nossos, que é mais barato uma planta do que certa tarja preta. Verdade. Entendeu? É verdade. Porque a planta, ela faz um bem tão grande para a pessoa, ela faz com que a pessoa se desligue de um problema, de uma situação, sabe? Então você foca ali 2, 3, meia hora que seja por dia, sabe? Que você esquece dos problemas, você esquece. É terapêutico. Terapêutico, é verdade. Sabe? A palavra é essa, é terapêutico mexer com plantas. Que delícia. E nas redes sociais e o endereço para a gente encontrar aqui esse espaço maravilhoso? Então, a gente tem nas redes sociais 2 páginas, uma que é MT Flores e Cia no Instagram e Facebook, e tem o Paisagismo Cavaçã também no Instagram. Então lá vocês podem entrar em contato, né? Tem a minha sócia, ela não pôde estar aqui, que é a minha irmã, é outra apaixonada por plantas. Que delícia. A gente juntamos os sonhos, né? E a vontade de fazer, e criamos o Paisagismo Cavaçã há 2 anos, praticamente. E, assim, é tudo que a gente precisava. É ter algo a mais para trabalhar com aquilo que você gosta de fazer, sabe? Que delícia. E eu tenho ali a maternidade, o trabalho, ainda trabalho fora também. CLT, né? CLT. Meu Deus, que é puxado. É puxado. Meu lado também é puxado. Então a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é filha, a gente é empreendedora, a gente é funcionária, sabe? A gente assume vários papéis. Que delícia. Mas ainda assim se destaca em transformar toda a natureza em beleza para dentro de casa, né? Que delícia. Isso é o mais interessante, assim, a gente poder trazer a natureza para dentro de um lar, respeitando o espaço físico que você tem dentro da sua casa. Se não tem espaço para um jardim fora, mas traga um vaso, né? E hoje em dia a gente vê famílias que tem pet, tem um idoso, tem crianças. Então você tem que ter uma análise completa daquele lar para trazer a melhor planta. Sim, né? Para aquele ambiente, para que tudo favoreça, né? Dê certo. E dê certo. E todos fiquem felizes. Que delícia, foi uma honra. Muito obrigada por você ter aberto a sua casa, né? Porque aqui é a sua casa, de uma certa forma. Para as nossas convidadas, para celebrar esse dia tão especial que é o Dia das Mães. Com certeza. A sua casa é linda. Que você consiga, assim, sempre estar cultivando as melhores plantas, as melhores amizades, a melhor maternidade, né? Sem dúvida. E agora a vovó, né? A vovó. Ai, que delícia. Super jovem desse jeito. E aqui é um espaço que a gente tem também para os amigos, tá? Ai, é uma honra. Seja muito bem-vinda com a sua família. Ai, eu fico muito honrada mesmo, de coração. Um abraço aqui, obrigada. Obrigada. E para você que está em casa, um feliz Dia das Mães. Beijo. E você acabou de assistir 6 emocionantes histórias sobre empreender e maternar. Essas convidadas fizeram o nosso coração bater mais forte. Espero que você tenha se emocionado conosco nesse momento tão especial e quero desejar também um feliz Dia das Mães, um feliz dia daquela que todos os dias acorda, levanta, faz com que toda a sua casa funcione muito bem. Porque você realmente é a base daqueles que mais precisam de você. Se você empreende, pode ter certeza que no seu empreendedorismo você é muito importante. Mas na sua casa você é insubstituível. Esteja sempre pronta para primeiro maternar, depois empreender. Um super beijo.